Olá, o nosso convidado de hoje aqui no Conversando com Cristina Stech no portal RSN é o deputado Requião Filho, que é pré-candidato a governador. Ele esteve em Guarapuava durante a descentralização, a interiorização das sessões da Assembleia nesta semana e, aliás, ele fez um discurso muito fofo que fugiu de toda a linha dos deputados que estavam ali. O senhor quis se aproximar assim do público presente? Eu acho que a gente tem que entender aonde a gente está, com quem a gente está falando e qual é o momento do discurso. Quem fez discurso eleitoreiro ali, de promessas de obra, promessa de investimento, não entendeu aonde estávamos e qual era o objetivo do evento. Porque a Assembleia Itinerante ela é um trabalho de trazer para as pessoas, apresentar o que é a Assembleia e qual é o trabalho dos deputados. Mas na sessão itinerante, ela é um momento de homenagem às pessoas, onde alguns deputados trazem seus convidados e prestam homenagem ao seu trabalho, à sua história, à sua família. Então, eu vejo com muito cuidado esses momentos de como se colocar e o que colocar. E aqui em Guarapuava, como eu falei ontem, eu tenho um vínculo, né, de amizade com pessoas, de história de família. Então eu achei que era o momento de trazer isso ali. Você fala, mas lá vem o Requião, lá vem porrada. Tem porrada quando tem que dar porrada. Pois é, o senhor se referiu aos candidatos de Guarapuava, né? Com vínculo de amizade desde a infância. Desde a infância, eu conheço quase todos eles, todas as famílias, né? A família do Matos Leão, do Artagão, tem uma história antiquíssima com meu pai. O César Silvestre tem uma história antiquíssima, foi deputado, foi parceiro. Conheço os meus filhos, são amigos dos netos do Silvestre, da Cristina. Então, assim, eu vejo ali essa construção como um momento de acabar com a polarização da política. Veja, não é acabar com ideologia, não é acabar com bandeira, mas essa nós contra eles, eu odeio fulano, fulano me odeia, isso nunca deu certo. Isso impede uma construção e um debate. Pois é, mas foi um momento também de entrega de reivindicações por parte dos deputados, claro. Sim. E 3 pontos foram cruciais ali, né? A duplicação da Serra da Esperança, que aliás o senhor levou quantas horas para chegar de Curitiba a Guarapuava? Nossa, foi um horror. Levei 5 horas e meia para chegar aqui. Então sentiu na pele o que é, né? Aquele entrave ali na serra. Quando chove, então é pior. A ampliação do aeroporto e também as ferrovias, né? E Logística. logística, Logística. claro. Falando nisso, você acha que o Paraná tem uma política de logística? Não. O Paraná tem uma propaganda maravilhosa, Cristina. Eu vi o governador esses dias falando, nós vamos investir 40 bilhões nas estradas do Paraná. E daí eu sou chato, aí vem a parte Requião. Aí fui procurar onde é que estão esses investimentos. Eu não vi na LDO, eu não vi na LOA, eu não vi em lugar nenhum. São os 40 bilhões que o pedágio promete colocar em até 35 anos. Ou seja, não tem garantia nenhuma de investimento. E não é investimento, porque o pedágio eu pago, você paga o caminhoneiro, paga o industrial, paga o agro, paga. Então, é quase que um imposto extra que nós pagamos para uma obra que pode ou não sair. E esses 40 bilhões, 42 bilhões de investimento em estrada vão custar quase 400 bilhões para o estado do Paraná, para nós paranaenses. Porque tem o lucro da pedageira, tem o lucro da empreiteira, tem o custo do pedágio, tem o custo de implementação. Então veja, quando acabou o pedágio lá atrás, que tinha data e hora para acabar, veja, não foi uma surpresa que acabou o pedágio, tinha data e hora. Não houve um planejamento de assunção das responsabilidades das estradas, da manutenção, das ambulâncias, do policiamento, de novas obras. Simplesmente deixaram acabar e fingiram que não sabiam. Daí ficou abandonado 2 anos e meio as estradas do Paraná, aumentou o número de acidentes, aumentou o número de problemas, vem aumentando o número de caminhões, então vem aumentando o número de engarrafamentos. E deixaram abandonado para dizer, olha, sem pedágio a gente não dá conta. Mas foi de propósito. E o modelo do pedágio do Paraná, ele é tão cretino, para não usar uma palavra censurável, que ele só existe no Paraná. O governo federal, a pedido do governador e com o apoio, infelizmente, do presidente Lula, trouxe esse modelo para cá e para mais nenhum estado do Brasil. Eu não consigo entender o porquê desse modelo ser, aqui no nosso estado, um estado que precisa tanto.
E daí nós não temos duplicações, não temos terceiras faixas, não temos viadutos, não temos contornos, fica tudo pode acontecer, se o pedágio fizer. E o pedágio não faz, porque são as mesmas pedagieiras que assumiram agora que estavam antes, mudou o nome só, mas é o mesmo grupo, os mesmos gerentes, os mesmos donos. E assim, eu não acredito que eles mudaram da noite para o dia, depois de um hiato de 3 anos sem pedágio, receberam Jesus e viraram todos bondosos e honestos. Roubaram o Paraná durante 35 anos e o pedágio rouba a nossa economia. Porque a nossa indústria sofre, o nosso agro sofre, o paranaense sofre, fica tudo mais caro. E quando você vai trazer uma indústria, a indústria pergunta, a energia é barata? Não, nós vendemos a Copel e temos a energia mais cara do Brasil hoje, uma das mais caras, com um serviço que está aquém do que era, está 10 vezes pior do que era quando ela era pública. O imposto é barato? Não. O governador que baixou o IPVA subiu o ICMS 2 vezes, a base de cálculo do ICMS, 2 vezes durante o seu governo. Isso o Ratinho não conta, ele fala que baixou o IPVA, mas ele não conta que ele aumentou o ICMS. O ICMS é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Tudo paga ICMS. Então a indústria falou, opa, é um dos impostos mais caros do Brasil. E a logística, como é que é? As estradas são boas? Não. As estradas não são boas e o pedágio é caro. Como é que a gente traz emprego para o Paraná com esses 3 entraves? Então, a gente precisa desatar uns nós. Agora, tem como resolver o pedágio? É federal hoje. Se o contrato lá de trás já era difícil e foi protegido pela justiça, imagine agora. O que a gente pode tentar desesperadamente é impedir que os novos lotes aconteçam e fazer com que o governo faça o seu trabalho, que é dar manutenção e investir. Eu não sei, eu estou vendo assim que o senhor traça um cenário negativo, né? Em pedágio eu traço. Na questão da logística mesmo. E isso não tira a esperança, por exemplo, de quem está reivindicando melhorias? Eu acho que a gente tem que trabalhar hoje com a realidade. Nós não temos ferramentas para cobrar do pedágio que ele faça as obras. As agências reguladoras do Paraná, a AGEPAR, já era uma piada. As agências nacionais, então, elas protegem esse mecanismo, esse sistema, protege ele dos usuários. O contrato de pedágio tem garantias 1000 para as pedageiras, nenhuma garantia para o usuário. Então a gente não tem como obrigar eles a fazerem as obras, a anteciparem as obras. Já tem 1 ano de pedágio, as obras não aconteceram e já tivemos aumento de tarifa, acima da inflação. Ou seja, é tudo se repetindo. O que a gente precisa? A gente precisava fazer com que as novas concessões ou elas não saíssem ou as regras mudassem. Porque, infelizmente, a gente está preso num contrato que tem todas as garantias do mundo para as pedageiras e nenhuma garantia para nós, usuários. Né? Então, a gente teria que ter um Ministério Público forte. Não temos. Teríamos que ter uma justiça ágil. Não temos. Então, esse é o problema. Vamos lá. O pedágio não está cumprindo o contrato. Tira eles. Não é assim, não está cumprindo o contrato. Vai ter que entrar com denúncia, vai ter que entrar na justiça. Eles têm dinheiro para pagar bons advogados. E daí fica lá. Em 30 anos a ação não foi julgada e acabou. Que foi o que aconteceu com o último pedágio. Eram 60, 70 ações contra o pedágio. Nenhuma delas chegou ao seu fim e o contrato encerrou. Olha que loucura. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender. O Paraná precisa de um plano logístico. E a gente não tem 35 anos para esperar. Daqui a 35 anos, a Serra da Esperança parou. Pois é, ela já está parada, sim. Né? Então você imagina, e o pedágio, mais caminhão, sim. mais produção, e o pedágio lá embolsando dinheiro. Só em 30 anos, né? Só em 30 anos. Para poder recuperar. Qual a solução que o senhor apontaria? Nós temos uma ferrovia no Paraná, que é subutilizada. Né? Nós construímos a Ferroeste, que foi o metro de ferrovia mais barato do Brasil. Foi o Roberto Requião numa parceria com o Exército Brasileiro. E, na sequência, ela foi privatizada. E no que ela teve dono, os donos falaram assim, para eu ter lucro, eu não preciso atender todo mundo. Eu preciso atender 3 cooperativas. Importantíssimas cooperativas, mas que trabalham com a LL Rumo e todos
os demais produtores ficaram de fora. E daí nós temos a parte do governo federal, da Ferrovia Federal, que está para ser privatizada também, mas sem nenhum investimento de ampliação de ramal, de acesso aos trilhos, de buscar aumentar essa malha ferroviária, porque a malha ferroviária, se ela tiver acesso, se ela tiver ramais, ela transporta mais carga, num custo menor, né, e tira o caminhão da rodovia. Os Estados Unidos tem uma malha ferroviária maravilhosa. E nós aqui patinando. No governo Dilma, eles falaram de fazer a ferrovia Norte-Sul e os investimentos em ferrovia ficaram suspensos numa briga de lobistas para saber se nós íamos comprar vagões chineses ou americanos, porque a bitola do vagão é diferente. Veja, nós interrompemos o desenvolvimento do Brasil numa briga se a gente ia comprar a bitola americana ou a bitola chinesa. Então falta poder de decisão. E o Paraná está hoje sem um plano logístico para daqui a 30, 40 anos. Enquanto se fala em obras, eu não vejo planejamento. São obras espalhadas, que não se comunicam, que não se acertam, que têm um peso eleitoral enorme, mas um peso prático e relevante para desatar esse nó de logística do Paraná, que é praticamente zero. Então, assim, como é que vai ficar o Paraná daqui a 20, 30 anos? Quais são os planos de logística do nosso estado, para um estado que é do agro, que precisa ser industrializado e que está vendo um gargalo enorme? Você vai conversar com o pessoal da FIEP, da indústria, o desespero é enorme, porque há um gargalo para chegar nos portos que vai inviabilizar o crescimento do estado. Então a gente tem que trabalhar com a realidade. Eu acho que é necessário fazer um plano de logística para o Paraná, em forma de política pública, vinculando a necessidade dessas obras. Bom, o senhor falou há pouco, praticamente a gente está falando já do que o senhor pretende colocar no seu plano de governo na candidatura, né, também. Ao governo do estado. Já que o senhor falou no governo Lula, o senhor estava no PT. Sim. Hoje o senhor saiu do PT. Como que fica esse relacionamento na sua candidatura? Eu acho que ficou muito claro porque eu saí do PT. Eu falo o que penso e penso o que falo. E não gosto de filtros e não gosto de censuras. E quando eu vi o governo federal cometendo erros absurdos, eu falei, isso aqui está errado. Por exemplo? Por exemplo, o pedágio no Paraná, o apoio da venda da Copel. Por que eu não sou base do Ratinho? Porque ele quis vender a Copel. Como é que eu posso apoiar o governo federal que apoiou a venda da Copel? Por que eu não sou base do governo Ratinho? Porque ele quis renovar o pedágio, que eu acho que é um erro monumental esse modelo utilizado. O que o governo federal fez? Apoiou. Aí nós temos a privatização do ensino público. Eu sou contra. Quem que está financiando? O BNDES, através do governo federal. Então eu tenho um compromisso de coerência entre discurso e prática. E o que eu vejo são políticos fazendo um discurso e na prática fazendo outra coisa. Eu não tinha como ficar lá. E veja, bons amigos. Gosto do Arilson, gosto do Antenor, gosto de várias bandeiras progressistas que são defendidas no discurso, mas eu quero elas na prática. Então não tinha espaço lá. E eu vejo hoje que o PT Brasília, o PT Nacional, ele vem com um plano de permanecer no governo. Não é uma apresentação de políticas públicas, não é uma apresentação de transformação econômica, não é uma apresentação de investimentos em educação, é um vamos permanecer aqui. Permanecer por quê? A ideia política brasileira vira isso. Fulano vota em ciclano porque é contra o outro. Então as pessoas não votaram no Lula porque o plano do Lula era bom, votaram no Lula porque não queriam votar no Bolsonaro. As pessoas não votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro era bom, votaram no Bolsonaro para não votar no Lula. Os interesses, então, eles ficam na superfície, eles não chegam até a base, que é a população. A gente não consegue discutir política para o povo. Então daí fica assim, um lado lá dizendo, bolsa é absurdo, e do outro lado falando, sem bolsa o Brasil não vai para frente. Os dois estão praticamente certos. Se você for para a hipérbole da discussão, sim, mas na prática, ninguém discute qual é o problema e qual é a razão do problema. Então, a gente está tratando na política nacional e na política estadual os problemas todos
com band-aids. O corpo está com uma hemorragia interna enorme e nós estamos botando um band-aidzinho aqui, um band-aid ali, arruma maquiagem e ninguém cuida do problema. Nós temos um Brasil onde a educação básica não recebe a atenção necessária. Mas o que isso tem a ver? Um país sem educação não tem a fundação sólida para ser industrializado, para se desenvolver como nação, para que o cidadão entenda o seu valor, não o seu preço. Né? Então nós formamos crianças que saem da escola, meu filho sabe ler e escrever. Mas ele sabe interpretar um texto? Ou ele sabe ler um manual? E eu acho que tem que sair da escola sabendo interpretar um texto. Tem que sair da escola sabendo o que é filosofia, o que é sociologia. Com opinião, né? Com opinião. Saber formar a sua opinião, saber ler o texto A, o texto B e falar assim, não concordo, concordo aqui, concordo, mas a minha opinião é C. E não, hoje em dia nós temos um Brasil com uma educação fraquíssima, que não investe na base. E tivemos ontem aqui no ProCiência, e eu acho incrível, né, o governo federal, no primeiro governo Lula 1 e 2, foi quem mais investiu no ensino superior. O governo Requião, no Paraná, investiu muito em ensino, investiu muito no ensino superior. Só que nós estamos abrindo faculdades e universidades para quem? É complicado. Em relação ao Paraná, como que o senhor vê a situação política hoje? De um lado, nós temos Moro, e conforme as pesquisas de intenções de voto, é colocado, então, o ex-juiz no topo e o senhor vem logo em seguida. E em qualquer cenário, para o desespero dos meus adversários, né? Porque já tentaram montar cenário de tudo que é jeito para me tirar do segundo lugar, e eu insisto em ficar lá. Eu adoro isso porque eu sou uma candidatura orgânica. A minha candidatura não surge de um conchavo num gabinete, não surge da dependência de um apoio político, ela surge de uma maneira orgânica. Meu nome foi colocado a candidato a governador nas pesquisas quando eu saio do PT. Vamos botar o Requião Filho aí para ver o que acontece. E de uma maneira orgânica eu apareço em segundo e venho crescendo a cada pesquisa. E eu não sou o candidato preferencial de nenhum dos palácios. Mas veja que engraçado, o Moro também não é. Eu ia comentar justamente isso. Então, o que nós temos? Nós temos um paradigma mostrando que o Paraná está querendo discutir política. Que ele não está muito satisfeito com nenhum dos governos, apesar das aprovações altíssimas de governo. Pois é, não é um paradoxo? Não, porque quando você pergunta numa pesquisa o que você acha do governo do estado do Paraná, o cara fala assim, tá bom, isso vai como aprovação. Não me incomodou. Esse mês eu não precisei da saúde, eu não precisei da educação. Para mim tá bom, não tem nenhum escândalo. Isso não é uma aprovação de governo. Isso é não está me incomodando. O regular e bom é o governo que não me incomoda. Não precisei, não me fez falta. Quando o cara precisa da saúde, eles aprovam o governo. Quando o cara precisa do ensino público, eles aprovam o governo. Quando o cara precisa da segurança, ele desaprova o governo. Mas no geral, o cidadão ele vive a sua vida à margem disso. Né? Então, se não tem escândalo e não está me atrapalhando, tá bom. E assim, a percepção da narrativa política de que tudo de ruim é culpa do governo federal, ajudou o governo estadual. Porque veja, o governo estadual subiu o imposto 2 vezes. E o paranaense, o seu João e a dona Maria, acharam que a culpa era do governo federal. Sim. Houve um repasse, né? Um repasse de culpa, de responsabilidade. De responsabilidade. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem diversos candidatos, muito bons candidatos nem tão bons, mas a gente continua discutindo o candidato. Quando é que a gente vai discutir proposta? Os caras falam, você não tem medo de enfrentar o Sérgio Moro com 40%? Não tenho. Porque eu quero ver qual é a proposta do Moro para acabar com a fila da saúde e resolver o problema do Hospital Regional aqui de Guarapuava. Que fomos nós que construímos. E veja, já tem tempo que nós saímos do governo. Mais de 10 anos que está aí. E esse pessoal não botou para funcionar. Como é que tem um hospital há 10 anos que não funciona? Eu tenho um planejamento de saúde pública regionalizada e entendo que os hospitais regionais são mais do que necessários. Que essa terceirização e a melhor solução do hospital é uma ambulância para mandar para Curitiba não é uma solução.
É um band-aidzinho numa hemorragia. Então qual é a proposta do Sérgio Moro para esse hospital aqui? Quais são os outros candidatos? Meu amigo Alexandre Cury, meu amigo, meu Eu queria parceiro. perguntar, hoje o governador, né, o grupo do governador não tem um candidato definido. O grupo do governador tem um candidato definido. Bem, Vamos desenhar isso. O governador tem candidato, tem nome, Silva. tem preferência e é o Guto. Mas Existe por parte de um entorno uma vontade de receber esse apoio e ser o candidato do governador. ontem, por exemplo, ou melhor, durante, né, a sessão itinerante, o senhor não achou que os discursos todos apontaram, pelo menos da Assembleia, não é meio que um consenso que o candidato ideal, vamos assim dizer, seria o Alexandre? Eu acho que sou eu. Eu me acho mais preparado, eu me acho melhor Com o apoio do governador. e eu busco melhores propostas. Agora, o que acontece? Existe uma forçação de barra de um grupo para escolher um candidato. Então, assim, existe um grupo de deputados que gosta do Alexandre. E eu gosto do Alexandre, meu amigo. Não vou dizer para você que não é. Sim. Mas a preferência clara do governador. Só que o governador não define, porque o governador não é uma pessoa de definição. Não é da sua natureza ser firme. Não é da sua natureza ser decidido. Não é da sua natureza resolver conflitos e resolver problemas. Mas a partir do momento que se colocar uma terceira candidatura, não mudaria o quadro? Veja, nós temos o Paulo Martins, hoje colocado como candidato bolsonarista. Greca. Nós temos o Greca, que se coloca como candidato a qualquer custo. Nós temos o Alexandre, temos o Requião Filho, temos alguém do PT, provavelmente, vai garantir. NVR, o né? Enio ou vai para o Senado, mas o PT deve lançar alguém. Nós temos o Sérgio Moro. Dentro disso tudo, temos a Cida, também lançada pelo Sim. Ricardo Barros. Então o que nós temos? Nós temos do lado de lá, no espectro à direita, uma salada de fruta. E nenhum deles diz a que veio. Né? Então essa história, o Guto é a continuidade do Ratinho. Continuidade de que exatamente? Qual é a proposta para continuar o quê? Qual é o planejamento para o futuro? O Alexandre é o candidato municipalista. Daí nós vamos cair numa discussão enorme sobre o que é ser municipalista. Né? Que tipo de projeto de governo é um projeto de governo municipalista? É continuidade de pequenas obras sem planejamento para que as obras conversem entre si? É um péssimo projeto. É um projeto de fortalecimento dos municípios, etc. É um bom projeto, mas ninguém discute o que é o municipalismo. É municipalista. E daí fica, mas fulano tem o apoio da classe política. Nós, da classe política, somos tão poucos. Quem é que tem o apoio da população? Que é o principal. Então, assim, faltou combinar com os russos. Né? E o Moro se apresenta, e vem se apresentando bem, como o combate à corrupção. O candidato ilibado. 50% da população do Paraná não sabe que o Moro não é mais juiz. Então o Moro vive da fama que restou da Lava Jato, de um antipetismo. Mas será que esse antipetismo ele é o suficiente para discutir o futuro de um Estado? Então, assim, o que nós temos? Nós temos o candidato do governador, nós temos um grupo querendo ser candidato do governador, e a minha pergunta é, essa candidatura se mantém se não tiver o apoio do governador? Se mantém, vamos discutir programa. Se não se mantém, vamos discutir com o Guto. Qual é o programa do Guto? Vamos desviar, não vamos perder tempo. Assim, quais são as propostas desses grupos todos? Né? O Rafael vem de uma administração bem avaliada em Curitiba. Qual é a proposta do Rafael? E o Rafael eu conheço bem, inclusive almocei com ele esses dias, encontrei com ele em Londrina no outro dia, no hotel. Tenho um carinho enorme por ele, mas qual é a proposta do grupo do Rafael? Ou nós estamos escolhendo só uma pessoa? É um concurso de Miss, não é mais um concurso de governo. Né? Quem é o mais simpático de vocês? Né? Quem é o mais agradável? Não, quem é que tem a melhor proposta? Como é que nós vamos resolver o problema da carreira dos policiais, que foi achatada no último projeto do governador Ratinho Júnior e acabou com a vida dos praças? Os coronéis maravilhados, felizes, recebendo 40 mil reais por mês, mais bônus, mais isso, mais isso, e o praça arrebentado sem ter chance de sair de soldado para cabo.
Os delegados super felizes e os agentes da Polícia Civil com a faca no pescoço. O pessoal do DEPEN lá feliz que conseguiu um projetinho que foi esmola, porque estavam ferrados. O que é o projeto da segurança para o Paraná? Nós perdemos mais policiais militares para o suicídio do que para confrontos. É muito grave esse quadro de saúde mental. É absurdo isso. Qual é o projeto para a educação? Os nossos professores estão doentes. Saúde mental, né? Os alunos... Várias categorias. Os alunos entram em sala e não respeitam os professores, porque os professores não têm força mais para combater o sistema. E quando o professor se impõe, o chefe de núcleo vai lá e dá um esporro nele e faz assinar a ata e persegue porque está atrapalhando a propaganda do governo. A nossa preocupação não é com a qualidade de ensino, não é com os alunos, não é com os humanos, com os professores, é com a propaganda que vai sair, se ela sai bem feita ou não. Então o professor não tem o apoio do pai do aluno e não tem o apoio da Secretaria de Educação. Ele está no meio de uma batalha para que os números da propaganda sejam bonitos. Como é que a gente resolve isso? Há de propósito contratação só de PSS, porque se o PSS encher o saco, o contrato não é renovado, ele não consegue aula. Não querem professores concursados, porque professores concursados podem exigir os seus direitos, podem ir contra o diretor, contra o chefe de núcleo. Então, qual é o plano para melhorar isso? Somos o primeiro do IDEB. Não, não somos, de verdade não somos. Tem escolas, e eu fiz denúncia, tem escola no Paraná que teve 100% de presença. Isso não existe nem na Dinamarca. Ou seja, alteraram a presença dos alunos. Tem aluno que o professor reprova e um núcleo entra no sistema e muda a nota. Nós estamos querendo saber como é que o professor reprovou o aluno e a nota foi alterada. Eu estou pedindo para que seja investigado quem foi que acessou aquelas notas e alterou. Porque passar aluno para ficar bem no IDEB é fraude. Tem aluno que some da folha de chamada e volta depois. Porque para ter nota no IDEB é uma coisa, para receber dinheiro do Fundeb é outra. Mas espera aí, como é que a gente está fazendo? Isso é fraude. Então, a minha preocupação é com a realidade. Queremos ser o número 1? Queremos, mas de verdade. Não ao custo da saúde dos educadores. As escolas não têm psicólogos. Tem uma lei de 2006 obrigando as escolas a ter acompanhamento psicológico para alunos, professores, pedagogos, todo mundo. Não foi implementado até hoje. Os alunos especiais não têm acesso a tutores. Nós não temos tutores nas salas de aula. E o governo não tem interesse em trazer os tutores. Porque as APAES atendem muito bem. Mas nós deixamos de dar aos pais uma opção. A inclusão, né? A inclusão. Então veja, não é, você é contra a pai. Não, eu sou a favor. Mas tem que ter a opção da inclusão. E para ter a inclusão, para ela poder funcionar, tem que ter tutores. Nós não temos os tutores especializados. Imagina um professor sobrecarregado com 50 alunos numa sala de aula e 3, 4 alunos especiais. Ele não vai conseguir, de jeito nenhum, atender àquela sala de aula e aqueles alunos. Porque se não tiver os alunos especiais, ele já não consegue atender. Eu acredito, deputado, que todo esse problema que o senhor vem apontando vão compor um plano de governo. Um plano de governo. E aí eu quero recebê-lo aqui como candidato oficial. De desatar nós. Que a gente desate esses nós aqui. Muitos nós para desatar. E assim, o que eu quero discutir com os meus adversários, os meus pré-adversários, porque essas loucuras burocráticas do Brasil, né? Sim. Você não pode ser candidato, você tem que ser pré-candidato. Pré-candidato. Num Brasil onde daqui a pouco a gente não vai poder pedir voto e a campanha vai ter 5 dias. Caminhando para isso. Porque tentam convencer a população de que política é uma coisa ruim, quando a política é a ferramenta de mudança para a melhora da vida das pessoas. Mas assim, o que eu quero discutir com eles é justamente isso. Qual é a tua ideia para resolver esse problema aqui? E veja, muitas vezes busca-se a solução de um problema por caminhos diferentes. E não é porque é a minha solução que ela é a mais correta. Eu tenho que escutar do adversário e ver se faz sentido. E se eu posso trabalhar a minha, se ele tem boas ideias, se eu posso adequar essas ideias, se eu posso abraçar essas ideias ou não. Então, isso é fazer política. Agora, para que serve o Estado? Aí sim nós temos problemas bem diferentes. Eu acho que o Estado serve para acolher e cuidar das pessoas. O Estado é a mão amiga do comerciante. Não é a faca no pescoço cobrando imposto. O Estado é aquele que acolhe a criança e dá a ele a oportunidade de ensino para ele ter uma carreira lá na frente como cidadão.
não é um depósito de crianças. Né? O Estado ele tem que ajudar a gerar empregos e ajudar a fazer a economia girar. Não pode trabalhar para um grupo econômico apenas que suga o dinheiro e manda para fora. Então, para que serve o Estado? Eu sou a favor do Estado necessário. Porque o que eu conheço, Cristina, de gente que defende o Estado mínimo para os outros. Porque o cara quer Estado mínimo porque ele não quer pagar imposto, porque ele não quer ajudar, ele acha um absurdo casa popular, ele acha um absurdo tarifas sociais de água e luz. Mas quando ele vai abrir uma empresa, quando ele vai abrir uma indústria, ele quer que o Estado dê um terreno, que o Estado faça de graça a estrutura de água e luz e esgoto e que dê incentivo fiscal para ele. Quer dizer, eles defendem o Estado mínimo para os outros, para eles querem o Estado máximo. Não, não. O Estado é necessário. Ele só pode oferecer para uma multinacional o que ele puder oferecer por uma empresa ou uma indústria paranaense. Ele entende que a tarifa social de água e luz e um programa de habitação popular gera uma economia tão grande na saúde que ela se paga em 2 ou 3 vezes. Com certeza. Então, quando a gente fica buscando esse imaginário do político empresarial que visa lucro, nós temos um prejuízo social muito grande. Então a gente precisa entender para que serve o Estado e é essa discussão que eu quero ter com os meus adversários. E eu gostaria de recebê-lo novamente para a gente discutir isso aqui. Quando você quiser, eu acho que a gente tem uma discussão muito grande e ninguém é candidato de si mesmo. Sim. Né? Sim. Tem que ter um programa por trás, tem que ter um grupo por trás, tem que ter uma ideia. Falaremos sobre isso. Senão a gente faz um desfile, todo mundo compra um terno bonito, um vestido bonito e sai mandando por aí e a gente vê quem sorri mais bonito. Eu queria agradecer a sua presença aqui conosco, né? Portas abertas, convite feito. E, por favor, fique à vontade. Obrigado. Quem gostou do que a gente falou, quem ficou interessado, intrigado, @RequiãoFilho em todas as redes sociais. Olha aí, eu agradeço a você que nos acompanhou, agradeço a Nana, que me acompanha aqui nessa transmissão. E obrigada, até uma próxima entrevista.